Estás aqui. Aleluia. Quero convidar aqui a missionária Rosana. Vocês querem ouvir a missionária pregar hoje? Quem quer ouvir a missionária Rosana pregar hoje? Diga amém. Mas você não vai ouvir então não. Ela não vai pregar. Quem vai pregar é o Espírito Santo através dela. Agora você pode dizer amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Esse pastor, né, é uma benção, né, irmãos? Amém? Os ebenezianos já estão mais acostumados, né? Graças a Deus, porque o Senhor preparou essa noite para nós. E hoje é culto de libertação, culto de buscar o Senhor, culto em que nós temos certeza que Deus tem algo sobrenatural para as nossas vidas, amém? Você crê que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida hoje? Você crê que você não veio aqui à toa, você não veio aqui em vão, você não veio aqui simplesmente por vir, você que está acompanhando essa transmissão, você que está cultuando o Senhor da sua casa, você crê que não é à toa? Amém? Você crê que tem um propósito nisso? Você crê que Deus tem algo nisso? Amém? Então eu quero te convidar a abrir a sua... E né, desde quando voltou o culto na sexta-feira, né, lá no mês de junho, o Senhor tem ministrado em nossas vidas palavras de libertação. Eu lembro que, acho que na primeira vez que eu ministrei na sexta-feira, Deus nos deu uma palavra lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, nos versículos 10 até o 17, em que Deus narra, em que a palavra narra a história de uma mulher que viveu 18 anos encurvada, foi na sinagoga naquele dia e Jesus liberta aquela mulher, e naquele dia o Senhor nos ensinava sobre cativeiro físico, cativeiro espiritual e cativeiro emocional. O Senhor nos dando estratégias. Amém. Deus abençoe, minha irmã. O Senhor nos dando estratégias para vencermos. Há situações que nós precisamos vencer no físico, há situações que nós precisamos vencer no emocional e há situações que nós precisamos vencer no mundo espiritual. Depois, em outra oportunidade, Deus nos deu uma palavra lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 17, dos versículos 14 ao versículo 21, em que o Senhor falava de um jovem possesso, um pai que vai procurar Jesus, Jesus está no monte com os discípulos, e os discípulos ali não conseguiram ministrar libertação na vida daquele jovem, e Jesus chega, desce do monte da transfiguração, Jesus expulsa aquele demônio, e depois os discípulos perguntam, mas por que nós não conseguimos? E Jesus responde, porque essa casta não sai senão com jejum e oração. E o Senhor nos ensinava o quê? Que nós só vamos vencer o maligno, não simplesmente quando jejuarmos e orarmos, mas quando nós tivermos força, quando nós tivermos determinação de matar a nossa carne, isso é jejum, e quando nós crescermos em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor, isso é oração. Amém? Depois, numa outra oportunidade, o Senhor ministrou uma palavra lá também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, em que uma mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus, clamando pela sua filhinha, que estava terrivelmente endemoniada. E os discípulos tentam afastá-la, mas aquela mulher cheia de determinação, reconhecendo a sua situação, a sua necessidade, ela renuncia quem ela era e se prostra diante de Jesus. E o Senhor nos deu os passos para nós crescermos e sermos libertos de toda a artimanha de Satanás. Amém? E hoje o Senhor vai falar conosco mais uma vez de libertação. Se você pudesse colocar em pé, livro de Atos, capítulo 19. Essa retrospectiva, irmã, é só para você lembrar que há poder no nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus para libertar. Há poder no nome de Jesus para quebrar enfermidades. Há poder no nome de Jesus para libertar, para quebrar maldições hereditárias. Há poder no nome de Jesus para transformar a sua vida hoje. Há poder no nome de Jesus para mudar a sua história hoje. Há poder no nome de Jesus para visitar o seu filho, para visitar a sua filha, para visitar um ente querido. Há poder no nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 19, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, Signo lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vamos repetir? O espírito maligno respondeu. O que ele respondeu? Conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, sobre os 7, subjugando a todos os 7, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, repita comigo, muitos dos que creram. Repita assim, muitos dos que creram. Vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Deus, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi lida nesta noite. É a tua palavra, não é a palavra do homem, não é a palavra da mulher, é a palavra do Deus vivo, é a palavra do Senhor de Israel, é a palavra do Santo, do Deus Todo-Poderoso. Pai, neste momento nós pedimos ao Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvir, para entender e para guardar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministre sobre a tua igreja nesta noite, ministre sobre a minha vida nesta noite, que eu não fale de mim mesma, que eu não fale das minhas necessidades, dos meus conhecimentos, mas que eu fale pelo Senhor, que eu seja usada pelo Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que a palavra do Senhor seja real na nossa vida, que a palavra do Senhor seja concretizada nesta noite. Então, ó Deus, dê ordem aos Teus anjos agora no mundo espiritual. Todo demônio que saiu do inferno para impedir a adoração neste lugar, todo demônio, ó Deus, perturbador, nós anulamos agora toda a atuação dele, que os anjos da parte de Deus amarrem agora todos os demônios nesta cidade, que os anjos da parte de Deus quebrem agora toda cegueira, toda cadeia espiritual, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. E que a palavra do Senhor venha encontrar terra fértil, que a palavra do Senhor venha encontrar terra fértil, que a palavra do Senhor venha encontrar terra fértil nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, acho que todos já ouviram falar desse episódio. Que episódio é esse? Livro de Atos é o início da igreja, né? A igreja cristã. A igreja começa a ser perseguida e então depois, né, da perseguição, depois da morte, ressurreição de Jesus, a perseguição, os cristãos, eles se espalham pela face da terra. O nome do Senhor Jesus, ele é difundido por todo o mundo. A palavra vai narrar para nós um acontecimento que se dá na cidade de Éfeso. Quando nós lemos a carta aos Efésios,
Esse fato aqui, ele aconteceu na cidade de Éfeso, onde Paulo passou ali mais ou menos 3 anos ministrando a sua palavra. Ou seja, Paulo ele ficou conhecido na Ásia Menor pela pregação, pelo testemunho, pela vida de poder de Deus que Paulo vivia naquele lugar. 3 anos ministrando a palavra, 3 anos pregando Jesus, 3 anos sendo canal de poder de Deus em Éfeso. E aí a palavra vai dizer que fica claro para nós que Paulo é conhecido ali, amém, irmãos? Paulo é conhecido ali. As pessoas ficam sabendo quem é Paulo, sim ou não? Porque a palavra diz que nessa narração, nesse texto, nós vamos ver que 7 jovens, 7 filhos, 7 homens de um mesmo pai, de um sacerdote, um sumo sacerdote. Então não era um sacerdote qualquer, era um sumo sacerdote judeu que estava nessa cidade de Éfeso. Aí a gente precisa entender que os judeus, depois do exílio, depois durante o Império Romano, que os judeus eles se propagam pelo mundo. E os judeus, mesmo morando em outras cidades, mesmo os judeus morando em outras partes do mundo, eles permaneciam judeus. Eles permaneciam e permanecem até hoje com os costumes judaicos. E nós vamos ver em Éfeso que havia uma comunidade judaica. Havia ali pessoas israelenses, judeus. Havia ali pessoas que elas continuavam seguindo a lei judaica. Amém? E uma dessas pessoas era esse cidadão chamado Seva. A palavra diz que esse homem, ele era um sumo sacerdote, ou seja, sobre a liderança do sumo sacerdote havia outros sacerdotes, então ele era o chefe, ele era o cabeça daquela sinagoga, ele era a pessoa mais importante da comunidade judaica em Éfeso. Esse sumo sacerdote, ele era o cara judeu naquela cidade. E esse homem tinha 7 filhos, e esses 7 filhos que, conviviam ali naquele ambiente. Esses 7 filhos, então, eles um belo dia encontram um endemoniado. Ou seja, alguém que não estava no seu juízo normal. Alguém que não estava vivendo normalmente. Era uma pessoa que estava sobre o domínio e a atuação de Satanás. Era uma pessoa que estava sobre o domínio de um demônio. Mas isso é possível, missionária Rosana? Isso é possível. Porque não existem corpos vazios. Ou você é habitado por Deus, ou você é habitado por demônios. Não tem outra forma. Porque nós somos tricotomistas. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito é a parte que se conecta com o mundo espiritual. Se a sua conexão não está acontecendo com Deus, a sua parte espiritual está se conectando com uma outra parte. E aquilo que não é de Deus, não, irmãos, não tem meio termos. Você é corpo, alma e espírito. Seu corpo é a parte carnal, é a parte, é a parte humana. Alguns, mais carne, outros mais gordurinha, mas amém. Seu corpo é isso aqui, amém? Isso é o corpo. Amém, a irmã já está até cutucando o irmão ali, ó. Então é a carne. Uns mais músculo, outros, Mas você também é alma, emoções, sentimentos. Mas você também é espírito, que é a parte que se liga com o mundo espiritual. Então, se a sua parte espiritual não está se ligando com Deus, ela está se ligando com alguém. Se você não recebe influência de Deus, você está recebendo influência de uma outra pessoa. E aí a palavra diz que esses 7 jovens, eles encontram um endemoniado e eles vão ali tentar
ministrar uma libertação. Só que é interessante que eles chegam para esse endemoniado, só resumindo a história. Ele chega para o endemoniado e olha para aquele jovem e diz o quê? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, esses jovens, essa fala demonstra para nós que esses jovens sabiam quem era Paulo, sabia quem Paulo pregava, sabia o que Paulo fazia e sabia que o Jesus que Paulo pregava tinha poder sobre os demônios. Amém? A fala desses jovens, isso é importante, irmãos, preste atenção. A fala desses jovens, esconjuro-vos por Jesus, porque Jesus tem poder sobre vocês. Jesus manda e vocês têm que obedecer. Esconjuro-vos por Jesus. Esses jovens sabiam que nós não podemos não, mas Jesus pode. Jesus tem poder. E eu quero dizer para você que Jesus continua o mesmo. Ele continua com poder no céu, na terra e embaixo da terra. Quando Ele manda, até os demônios têm que obedecer. Aqueles jovens, preste atenção nisso. Esconjuro-vos por Jesus. Aqueles jovens estão dizendo assim, Jesus tem poder sobre vocês. Jesus manda, esse Jesus que está aqui hoje. Então olha para cá, fica tranquilo, porque se o inferno tem tentado hoje, ele vai ter que bater em retirada. Porque o Jesus que Paulo prega é o mesmo que essa igreja prega, é o mesmo que nós servimos. E aí a palavra, né? Nós lemos, a palavra diz que aquele endemoniado olha para eles e fala assim, só para não errar, que às vezes a gente troca a ordem. Conheço a Jesus. Conheço a Jesus. Sei quem é Paulo. Olha. É o capeta falando. É o diabo falando. Conheço a Jesus. Faltou pouco ele dizer, conheço bem. Esse aí, quando ele chega, não tem para nós mais. Conheça Jesus. Só que olha que interessante. E sei quem é Paulo. Ou seja, o diabo está falando o quê, irmãos? Quando Paulo está lá pregando, nós estamos lá, tudo amarrado, porque ele não deixa a gente chegar. Quando Paulo está fazendo, quando Paulo começa a falar desse Jesus aí, não tem mais para nós. Ou seja, igreja do Senhor, não pare de orar, não pare de falar de Jesus, porque o inferno há de saber quem nós somos. O inferno há de saber quem não pode tocar na sua casa, porque a sua casa tem Jesus. O inferno precisa saber que a sua família é de Jesus. O inferno precisa saber que o seu trabalho é de Jesus. Já ministrei esse texto outras vezes, então os ebenezianos já até me ouviram falar. Então de repente eu vou repetir alguma coisa, mas a palavra de Deus eu creio que se renove e hoje vai ter algo novo para nós. E certa vez eu dizia assim, a gente precisa ter o nome escrito no céu. Amém? Nós precisamos ter o nome escrito no céu, porque é o único jeito de ir para lá. E é através de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Mas nós também precisamos ser conhecidos no inferno. Nós precisamos ter o nome escrito no céu, mas precisamos ser conhecidos do inferno, porque o inferno precisa saber muito bem que na sua casa ele não pode entrar, que na sua família ele não pode tocar, que nos seus negócios ele não pode agir, porque o céu trabalha por você. O problema do crente, irmão, é que ele está com o nome escrito no céu, levantou a mão, mas depois vive igual o diabo gosta. E aí, mas vamos voltar para a palavra. A palavra do Senhor diz o quê? Que o diabo, conhece Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Quem é você? Quem é você? Irmãos, é atrevido, né? É atrevido. Quem é você? Já viu aquele negócio assim, né? Quando alguém, né? Você tá ali, né? Na escola, né? Geralmente na escola, né? Porque na escola, né? A gente fica... Depois a gente vai virando gente. Né? Mas na escola a gente não é muito gente, não. Né? Tem gente que ainda não virou gente ainda, mas amém. Mas a gente na escola, você é mais, né? Aí a pessoa fala com você, você estufa o peito, né? E quem você pensa que é? Quem é você? Você nunca falou isso não, irmãos? Quem é você para falar assim?
Nunca falou isso, não? Vem, porque não importa o que você viveu, importa é o que você quer que Jesus faça de você. Então, louvado seja Deus quem mudou a minha história. O diabo olha para mim, mas e vocês, quem são? E aí, querido, o negócio estreitou. Porque a palavra diz, está escrito, não sou eu que estou dizendo, a palavra diz que um possesso, um endemoniado, pega 7 jovens, 7 filhos de um sumo sacerdote. E a palavra diz que aquele endemoniado dá uma coça neles. E bate. Que eles chegam envergonhados e seminus na cidade. Então eles não apanharam pouco não, irmãos. Eles apanharam muito. Chegam na cidade ali e contam o que aconteceu. E aí depois a gente volta para essa parte do que aconteceu depois. Mas é interessante nós percebermos que a palavra diz para nós que esses 7 jovens eram 7 filhos, eram os 7 filhos de um sumo sacerdote. Ou seja, era um homem que ele liderava outros sacerdotes, era um homem que estava na sinagoga ministrando a Torá, era um homem que estava na sinagoga falando do poder de Deus, era um homem que falava do Messias, amém, irmãos? Era um homem que aguardava a vinda de Jesus, ou seja, sabia que o Messias viria, sabia que o Emanuel ia se manifestar, sabia que o Emanuel era a saída para Israel. Era um homem que conhecia Jesus, porque Isaías fala, um menino nos nasceu, um filho ele nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz. Ou seja, esse sumo sacerdote sabia que o reinado estava sobre os seus pés, que ele tinha todo o poder. E esses filhos, eu fico imaginando, provavelmente esses filhos cresceram ouvindo isso. Esses filhos frequentavam a sinagoga. Esses filhos sabiam muito bem quem era o Emanuel esperado. Porque diferente da cultura brasileira, o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, o judeu tradicional, querido, quem manda em casa é pai e mãe. Quem manda em casa é o pai. O pai falou, está falado. No Brasil não, no Brasil as coisas vão mudando. O filho faz o que quer, filho, né? Principalmente nessa geração, é a geração Z. Z, né? A geração Z. Essa geração Z, ninguém manda neles, eles que se mandam. A minha geração não era assim ainda não, né? Mas tudo bem que eu já sou de uma geração mais passada, né? Uma geração mais antiga. Mas na minha geração, meu pai olhava para mim e está olhado. Esses 7 jovens, eles cresceram em um contexto judeu. Eles cresceram em um contexto tradicional. Então, provavelmente conheciam as leis, conheciam as regras do judaísmo. Eram participantes de todos os rituais judaicos. Mas a palavra vai dizer para nós que, embora eles seguissem a lei, eles não tinham nenhuma intimidade com o evangelho pregado por Paulo. Eles não conheciam nada de Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. A palavra vai dizer para nós que esses jovens, eles eram envolvidos em um contexto religioso, mas não eram jovens comprometidos com a pregação de Jesus Cristo. Eram jovens envolvidos na religião judaica, mas não eram jovens comprometidos com aquilo que Paulo pregava, aquilo eles ouviram falar. E aí a palavra vai nos ensinar, querido, que o envolvimento desses jovens em saber de Jesus, em saber quem era Jesus, que o Emanuel viria, esse envolvimento não trazia reconhecimento de quem verdadeiramente era Jesus. E aí eles vivem uma vida de envolvimento com a religião, mas uma vida sem compromisso com Deus. E aí a palavra do Senhor vem ministrar para mim e para você, e eu pergunto: se o diabo perguntou para aquele jovem, e vós, quem sois? Eu pergunto para você nessa noite, você é envolvido ou você é comprometido com Deus? Você é envolvido com as coisas de Deus ou você é comprometido com o reino de Deus? Porque tem uma diferença.
Quando você ouve assim, fulano está envolvido com Beltrano, o que sugere na sua mente? Tem um balaio de gato ali. A coisa não está muito certa. Fulano se envolveu com droga. O envolvimento, querido, ele sugere para nós uma instabilidade, uma coisa sem raiz, uma coisa sem compromisso. Agora, fulano deu um anel de compromisso para Beltrana. Ou seja, está comprometida. José Maria, você tem um envolvimento ou um compromisso com a Jéssica? Compromisso. Amém. Camila, você tem um envolvimento ou um compromisso com o Fábio? Um compromisso. Envolvimento, irmãos. Você está envolvido agora, mas amanhã você pode não estar mais. Amém ou não amém? Envolvimento é quando você está presente. Quando você está ausente, já era. Compromisso não. Compromisso não. Presente ou ausente, você está comprometido com aquilo. Eu estou aqui, meu esposo está trabalhando, mas há um compromisso entre nós. Ele não pode usar a aliança dele no local de trabalho. Então, quando ele vai, a aliança fica em casa. Ele não usa uma aliança física. Mas nós temos um compromisso no mundo espiritual. Ou seja, eu estou aqui, ele está lá, mas nós estamos comprometidos. Porque o compromisso, ele não está ligado às partes fisicamente. O compromisso não está ligado às partes fisicamente, mas o compromisso está ligado a alianças. Envolvimento não. Envolvimento não. Você pode se envolver com muitas coisas, mas fique atento com o que você tem se comprometido. Esses jovens, a atitude deles revela que o envolvimento deles em um contexto religioso não garantiu para eles aliança com o mundo espiritual, a aliança com o Deus da religião. E muitas vezes nós vemos pessoas que elas são envolvidas com a igreja, elas são envolvidas com o reino. Tudo que você pedir para fazer, ela faz. Ela é boa para fazer isso, ela tem habilidade para fazer aquilo, mas ela tem um envolvimento, mas não tem compromisso. Porque quando eu tenho compromisso, vou usar o meu exemplo, né, irmãos? Vou usar meu exemplo. Eu tenho compromisso com meu esposo. Antes de tomar qualquer atitude ou de fazer qualquer coisa, eu vou resolver com quem? Com meu esposo. Antes de fazer uma prova, antes de fazer um concurso, antes de qualquer coisa, antes de pregar fora, eu vou resolver com quem? Com meu esposo. E antes de aceitar qualquer coisa, vamos sair, vamos fazer isso. Não, peraí, eu quero ver se isso não vai atrapalhar a minha relação com o meu esposo. Eu quero ver se isso não vai atrapalhar a minha relação com o meu esposo. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso com ele. A minha aliança é com ele. Vamos andar de bicicleta? Não, peraí, se meu esposo estiver aqui, eu vou ver primeiro como é que está a agenda dele. Dá pra gente, beleza, não dá, irmãos. Porque o meu compromisso primeiro é com ele. Agora vamos trazer isso para o reino de Deus, vamos trazer isso para a obra de Deus. Eu sou envolvido com a obra, vai ter um almoço, eba, vamos participar. Vai ter isso, eba, vamos lá. Agora, acabou. Compromisso não. Compromisso não. Quando você está compromissado, você está aliançado. E quando você está aliançado, querido, tem almoço, tem festa, não tem, você está na obra. Você está no reino. Você não está no reino pelo que o reino pode te dar. Você está no reino porque você faz parte do reino. Você não está na igreja esperando receber algo da igreja. Você é a igreja. Você não está aqui porque o profeta vem para falar, o profeta vai usar. Não, querido, você está aqui porque se você não vier, vai estar fazendo falta na sua vida. Essa é a diferença de quem está envolvido, do que quem está comprometido. Quem está envolvido não entende o
os comprometidos. Porque o comprometido, se deixar, ele quer vir à igreja todo dia. Comprometido está aqui, nem deu a hora do culto, ele já está ali. Não vai abrir a igreja, não. Espera aí. Comprometido, ele fica bravo, ele fica nervoso, porque ele quer resolver as coisas. Ele quer resolver, ele quer que a coisa ande, ele quer que a coisa flua. O envolvido não, do jeito que tá bom, a gente vai levando, vai empurrando. Envolvimento não é comprometimento. Ei, meu irmão, não se envolva com a obra de Deus. Não se envolva com o céu. Se comprometa com Deus. Se comprometa com o céu. O céu não é para quem é envolvido. O céu é para quem é aliançado com Jesus de Nazaré. O céu não é para quem flerta com Jesus. O céu é para quem ama Jesus. O mundo espiritual, querido, não é para quem paquera com Jesus. O mundo espiritual é para quem é comprometido com o sangue de Jesus de Nazaré. O Senhor está chamando a minha atenção e a sua. Ei, e vós, quem sois? Envolvidos ou comprometidos? Quem tem uma aliança, querido, ele não vai para a cabeça de ninguém. Quem é comprometido, ele não vai com a cabeça de ninguém. Ele sabe do seu compromisso. Podem oferecer, podem falar, ele está comprometido com aquilo. Envolvido não. A palavra me ensina que esses jovens, eles conhecem a religião. Provavelmente eram esses jovens curiosos que ouviam Paulo pregar, que ouviam, a multidão se reunia, milagres aconteciam, eles estão ali, eles estão vendo. Irmãos, eles sabiam que Paulo falava de um Jesus que tinha poder sobre o inferno, sobre os demônios. Ei, irmãos, esses jovens provavelmente foram em muito culto que Paulo pregou. Esses jovens viram muitos milagres que Deus efetuou através de Paulo. Mas esses jovens não tinham compromisso e por isso foram envergonhados por Satanás. É duro. É duro. Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim, eu vou falar para você também. Não vou segurar essa sozinha, não. Não vou segurar essa sozinha, não. Segura aí também. Porque se, né? Deixa pra lá. Mas doeu aqui no lombo. Vai, segura aí, irmão. Divide a carga. Sabe por que muitas vezes nós somos pandeiro do diabo? O diabo faz o que quer na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida emocional. Sabe por quê, querido? Porque a gente se envolve com a igreja, mas não se compromete com o céu. A gente se envolve nas coisas da igreja. A gente é até útil dentro da igreja, mas não tem aliança com o Deus da igreja. Ô, irmãos, não pode não, irmão. O Senhor está falando para nós, irmãos. A palavra vai dizer que os 7 jovens chegam em frangalhos. Olha só. Versículo 16. De tal modo, o endemoniado, olha o mundo espiritual, querido. 1 contra 7. Pensa. O Vitor, lá no Rio de Janeiro, ele sozinho, ele arrumava confusão com os colegas. Sozinho ele não encarava não, mas aí ele ia chamar os irmãos dele. Aí quando chegava, né, os 3 fortes lá, aí pronto, aí ele tinha que ir embora correndo de novo. Mas não é assim? Falar igual o pastor, é da minha família, né? Então eu posso falar, né, pastor? Mas vamos pensar, irmãos. Vamos pensar. Tá o neto lá na vila, sozinho. Alguém está falando com ele, né? Como graças a Deus ele está na oração pegada, ele vai repreender o demônio na hora, né? Está amarrado no nome de Jesus, né? Amém, neto? Mas
chegou sozinho, mas chegou mais 6 ebenezianos. Aí pronto. 6 ebenezianos. Aí pronto, chegou, fechou, formou. Sozinha. Agora chegou 6. Então, qual é a ideia, irmãos? 7 maior que 1. Amém? 7 vai prevalecer contra 1. Só que o mundo espiritual é diferente do mundo físico. O mundo espiritual é diferente do mundo físico. Ei, querido, você está querendo resolver coisas espirituais no mundo físico, você não vai conseguir resolver. Para resolver coisas espirituais, você precisa estar vivendo no mundo espiritual. 1 contra 7, 7 contra 1. O que aconteceu, irmãos? Foram neles. O que está escrito aí? Versículo 16. E de tal modo prevaleceu contra eles que... Como é que eles chegaram na cidade? Leia aí, me ajuda aí, irmãos. Desnudos e feridos. Quem chegou desnudo e ferido? Quem chegou arrebentado, sem roupa, envergonhado? Quem, queridos? 7 frequentadores de culto, 7 frequentadores de igreja, 7 conhecedores da Torá, 7 filhos de um homem que tinha um compromisso dentro de uma sinagoga, 7 filhos de alguém que provavelmente nasceu dentro da igreja. Ei, presta atenção aqui. Larga de ser envolvido e começa a se comprometer com o reino. Começa a se comprometer com o céu. Começa a se comprometer com o céu, porque só assim você vai parar de viver essa vida fragelada. Aí olha que interessante. Eles chegam e eles contam o fato. O fato espalhou. E olha o que diz a palavra. Parte B do versículo 17. Parte B ou C. E o nome do Senhor Jesus era... O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Se quando Jesus pregava, operava milagres, Pedro pregou e converteu aquela multidão, aqui não tem pregação de evangelho. Aqui não tem milagre de Jesus. Não tem, querido. Aqui não tem. Nós não vemos ninguém pregando falando que Jesus cura. Nós não vemos ninguém pregando e falando que Jesus liberta. Aqui nós não temos coxo andando, morto, ressuscitando. Nós não temos nada disso. Mas aqui nós temos o nome de Jesus na prática, mostrando a que ele veio, quem ele é. Vou te explicar melhor. Aqui não tinha teoria. Aqui era o mundo espiritual se manifestando na terra. Olha, brincou. Você fala de Jesus, mas você não vive Jesus. Espera aí, que agora é aqui que a gente vai acertar. Aqui, querido, não tem Jesus pregando, tem Jesus se manifestando. Ei, precisamos entender que Jesus precisa se manifestar através de nós. Jesus precisa se manifestar na minha vida, Jesus precisa se manifestar na sua vida, Jesus precisa se manifestar na sua casa. E isso não é com quem é envolvido, isso é com quem é comprometido. A palavra vai dizer, querido, que as pessoas começaram a se converter. As pessoas começaram a se converter de tal modo que elas queriam Jesus. As pessoas começaram a confessar, a denunciar os seus pecados. Aqui tem outro ensinamento. Eu estou acelerando, vamos concluir. A gente engata uma quarta e vai. Olha. A fé vem pelo ouvir, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já diz Paulo quando ele escreve aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 10, no versículo 17. A fé vem pelo ouvir da palavra. Mas quando a palavra dita se manifesta, ela produz fé, mas além de fé, ela produz conversão, ela produz transformação, ela alicerça, ela contribui para que a sua fé avance.
Ou seja, nós temos aqui não só a palavra dita, nós temos a palavra manifesta. Ei, presta atenção, a palavra quer se manifestar na sua vida. A palavra de Deus precisa se manifestar através de você. A palavra de Deus precisa ser concreta através de você. Esse Deus que você fala que cura, Ele precisa curar através de você. Esse Deus que você fala que liberta, Ele precisa libertar através de você. Você sabe que Deus é dono do ouro e da prata. Você sabe o texto de Malaquias, de frente para trás, de trás para frente. Trazer todos os dias de ofertas à casa do tesouro. Depois fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu para que advenha bênção tal, que você advenha maior abastança. Você conhece essa palavra, você recita de cor, mas vive ainda a vida miserável. Seu dinheiro não dá para pagar nada, precisa ficar pegando dinheiro emprestado. As contas não fecham. Sabe o que é isso, irmão? Você conhece a palavra, mas o Deus da palavra ainda não se manifestou na sua vida. Você conhece a teoria, mas não é comprometido com o Deus da palavra. Nós estamos vivendo igual aqueles 7. Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Ei, mas você tem vivido isso? Amém, irmãos? O que acontece com aqueles jovens? O nome do Senhor Jesus é engrandecido. As pessoas se convertiam. As pessoas começam a denunciar as suas práticas. As pessoas começam a confessar: eu pequei, eu fiz isso de errado. Sabe por quê, querido? Porque sem confissão, a raiz está aqui, né? Princípio de cura interior. Princípio de cura interior. Para você ser curado, primeira coisa, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa se arrepender, você precisa abrir mão dele. Você precisa mexer na ferida, abrir a ferida e arrancar. Eles começam a confessar: nós pecamos, nós erramos. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus entrou, pá, Jesus está ali, todo mundo pecador. Zaqueu se levanta e: ei, defraudei alguém, eu vou restituir. Ou seja, eu estou confessando que eu fiz de errado, eu não vou fazer mais, estou mudando a minha atitude, estou mudando a minha prática. Ou seja, é necessário ter confissão para começar o compromisso. Nenhum compromisso começa com coisas escondidas. Nenhum compromisso começa com segredos. Aliança, para ela ser bem sucedida, ela, primeira coisa, ela tem que começar com a confissão, com arrependimento. Ou seja, preciso tirar a raiz que está aqui dentro. É preciso arrancar a raiz que está aqui. É preciso arrancar aquilo que ainda permanece. E isso é só através da confissão. Isso é através da confissão. Ou seja, é preciso limpar por dentro. É preciso limpar a casa. E olha que depois, e aí acontece uma coisa que, né, o pessoal aí, né, dos últimos tempos aí, né? O pessoal do worship fica meio assim, né? Quando a gente fala isso, mas está escrito aqui. Está escrito. A palavra diz que eles confessam os seus pecados. Mas depois de confessar, o que eles fazem? Confessou o pecado, o que eles fazem, irmãos? Me ajuda aí, irmãos. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Ou seja, a confissão limpou o interior. Agora a prática, a mudança de atitude, a mudança de prática, a renúncia, o agir, a tomada de decisão vai mudar agora o exterior, as nossas atitudes. Ou seja, toda aliança com Deus, ela passa primeiro por uma transformação interior que vai refletir em mudanças exteriores. Tem muita gente que vem para a igreja e Jesus só quer meu coração. Jesus só quer meu coração. Eu não vou roubar, não vou matar, não vou fumar, não vou... E tá bom. Não, querido. Se fosse assim, ninguém queimava esses livros. Se fosse assim, Deus não mandava: olha, tira as imagens de escultura, lança fora, e até o ouro que cobre essas imagens, lança fora e diz: fora daqui, porque é como coisa imunda, como um absorvente sujo. Ou seja, não adianta eu ter no meu íntimo o desejo de me comprometer, se o meu exterior não revela
essa aliança. Não adianta eu ter a vontade de ter um compromisso se as minhas atitudes não indicam que eu sou comprometido. E aí a palavra vai dizer que eles queimam aqueles livros e somam mais ou menos 50 mil denários. Amém? E aí eu falo, 50 mil denários? Né? Um denário já era dinheiro, né, pastor? Um denário já era dinheiro. Só para a gente ter noção, eu fui pesquisar, irmãos. Um denário, eu achei interessante essa unidade de medida, que um denário equivale ao preço de 8 quilos de pão. Só para dizer que crente come, né? Um denário, irmãos, equivale a 8 quilos de pão. Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Ou seja, 8 quilos de pão. A gente vai encontrar aí uma média de 12, 13 reais. Na promoção, 7 reais. 500 mil reais. Ou seja, aquelas pessoas que entendem o poder de Jesus, entendem quem é Jesus, eles queimam em praça pública uma coleção de livros no valor de 500 mil. E aí você está brigando por causa de um brinco de argola que custou 1.000 reais. Você está brigando por um crucifixo que foi de alguém que para você não custou nem nada. Irmão, o que Jesus está falando para mim e para você hoje é: eu posso mudar a sua vida, só depende de você. Resumindo, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Por uma única razão. Porque as pessoas entenderam que não existe e não existirá outro maior que Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor crescia, a palavra do Senhor se desenvolvia, o reino de Deus se ampliava. Porque as pessoas entenderam, não há outro igual Jesus. Não há outro igual Jesus. Quando Ele se manifesta, até o inferno tem que obedecer. Se você pudesse colocar em pé, eu quero te perguntar: você vamos adorar, ministério de louvor? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Aleluias. Hoje é noite de libertação. Todo esse contexto, a palavra de Deus ministrada nessa noite, meu irmão, minha irmã, é para dizer uma coisa para mim e para você. Essa palavra ministrada hoje é para dizer uma coisa. Não é para te acusar, não é para te apontar, não é para dizer que não tem jeito para você, muito pelo contrário. Essa palavra é para dizer que se você quiser, Jesus pode mudar a sua vida. Essa palavra é para dizer que tudo que você tem vivido, Jesus pode fazer disso tudo uma nova história. A palavra ministrada nessa noite é para dizer que independente da situação da sua casa, independente da situação da sua família, independente das afrontas de Satanás, o Senhor Jesus tem todo o poder em suas mãos. A palavra ministrada nessa noite é para dizer para você: se envolva, mas não fique envolvido. Se comprometa com o reino. Vá além. Vai além do envolvimento. Você pode até chegar pelo envolvimento, mas é necessário fazer um compromisso. É necessário fazer uma aliança. É necessário quebrar tudo aquilo que tem no seu interior, lançar para fora. É necessário que o seu exterior reflita aquilo que está acontecendo no seu interior.
Feche teus olhos.